Então, mais uma aulinha de geografia e hoje nós vamos falar sobre transformações no espaço, tá? No espaço em que nós vivemos, ok? Então você pega lá o seu livro de geografia, abre na página 164, 165 e vamos conversar a respeito dessa imagem que a gente está vendo aqui. Gente, olha como que o vento transforma uma rocha ao longo do tempo. Vocês estão vendo? Essas curvas nas rochas são feitas pelo vento que vai passando aí e vai modelando, né? Essas pedras. E na página 165, né, a extensão dessa imagem, nós estamos vendo o mar. O mar, mas dentro do mar tem o quê? Pedras, né? Recifes. Então, o que acontece, gente? O mar vai batendo na pedra e vai também destruindo aquela pedra, né? Vai desmanchando, vai fazendo novos contornos. E essa página aqui tem uma praia bem perto daqui chamada Lagoa Doce, que tem uma imagem assim, sabe? E é um lugar muito bonito para se visitar. Então vocês poderiam depois, né, quando tivesse a oportunidade, visitar esse lugar. Lá para aquele lado lá de São Francisco, sabe? Barra do Tabapuana, aqueles lugares lá. Então tem muito lugar bonito ainda, com pedras assim que muitas pessoas não chegam até lá, mas que são lugares maravilhosos, lindos para se conhecer. Bem, primeira pergunta do Vasculhando Ideias. Quais são as semelhanças e as diferenças entre essas duas paisagens naturais? Todas elas têm, as duas têm o quê? Tem pedra, né? As duas têm pedra e elas são naturais. Você acha que elas foram formadas por força da natureza ou pela ação humana? Não tem nada de humano aqui, né, gente? Nada. É a força da natureza. Uma foi transformada por causa do vento e a outra transformada por causa da água do mar, não é? Lindas paisagens, muito lindas. E quais são as principais forças naturais capazes de transformar essas paisagens? Como a tia falou agora, não é? Uma foi o vento, que fez o contorno dessas pedras. E na página 165 foi a água do mar, que fez essa transformação. 4. Quais forças da natureza são mais comuns na transformação da paisagem no lugar onde você vive? Água, não, né? Vento, talvez, né? Então, às vezes nas praias a gente vê a transformação por causa do vento, né? E da água, nós temos uma bem próxima de nós aqui, que é lá em São João da Barra, né? No encontro do Rio Paraíba do Sul, que é o rio que corta a nossa cidade, com o Mar de Atafona, que é chamado de Pontal, né? O Pontal lá em Atafona. Então, nós sabemos que há muito tempo o mar está avançando naquele lugar e está destruindo, né? As casas, as ruas, o asfalto que é ali bem na beirinha do mar, né? Na orla. Então, o mar está avançando neste lugar e já há algum tempo, não é? E está transformando aquele lugar, certo? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá, né? De ver o que está acontecendo lá em relação à natureza. Para início de conversa, na página 166, tá? Diz assim: um menininho, né, uma pessoa adulta conversando com uma criança. E então, o que acontece na conversa deles? Ele fala assim para o menino: você já ouviu o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Isso acontece, gente?
Acontece. Nós vimos na página anterior, de tanto mar bater ali naquela rocha, não é? Abriu um portal, um buraco ali no meio, né? Que as pessoas até podem passar de um lado para o outro. É um ditado popular que tem essa característica, sim, da água bater na pedra, mas tem também o outro lado, de que, às vezes, quer dizer o quê? De mensagem pra gente. Que de tanto a gente insistir numa coisa que a gente quer, a gente acaba conseguindo, certo? Essa é a mensagem do ditado popular. Número 1. Qual é o significado dessa frase e quais situações recorremos a esse ditado popular, né? Então a tia acabou de falar. Quando a gente quer muito uma coisa, de tantas vezes a gente insistir, persistir naquilo, a gente acaba às vezes conseguindo. Isso que quer dizer o ditado, né? Número 2. E o que ele tem a ver com a imagem da página anterior? Registre suas ideias. O que esse ditado tem a ver? Prestou atenção? Que de tanto a água do mar bater na pedra, abriu um caminho ali, não é? Abriu um buraco que pode ser um caminho para que as pessoas possam passar de um lado para o outro, certo? Então vamos fazer o seguinte: você agora trava o seu vídeo, pausa, e você vai fazer sua resposta e a gente vai conferir lá no quadro, combinado? Então vai lá, lápis, borracha e vamos fazer, tá? E já já nós vamos conferir. Ficou mais ou menos assim a sua resposta? De tanto a água bater na pedra, abriu um buraco, tá? Se você escreveu mais ou menos assim, está correto. Aqui é a sugestão de resposta, tá bem? Vamos na página agora 167. Olha aí a transformação através do vento. Vamos fazer a leitura? Leia junto com a tia. Siga em frente. As transformações naturais da paisagem. Nas imagens da página da abertura estão 2 exemplos de como a natureza pode alterar a paisagem, quer dizer, mudar. A primeira delas é de Vila Velha, no Paraná. Retrata uma formação rochosa, esculpida pela ação dos ventos, né? Que a tia falou lá no início com vocês. A segunda mostra a Pedra Furada, em Jericoacoara, no Ceará. Uma formação rochosa, quer dizer, uma rocha, né? Em arco esculpido pela ação da água do mar. A formação desse tipo de escultura é um processo que leva milhões de anos, porque vai batendo aos pouquinhos, né? Até fazer aquela abertura. E o vento também, a mesma situação, não é? Bem, número 1, vocês observem as imagens, né? O nosso bate-papo agora. Explique o processo de formação rochosa retratadas na ilustração. Então vamos ler? O processo de desgaste das rochas ou dos solos chama-se erosão. Então você marca aí essa palavra, erosão, é o desgaste, né, da rocha em pequenas partículas de rochas ou de solo, que são chamadas de sedimentos. No exemplo da Pedra Furada, ocorreu uma erosão marinha, porque foi feita pelo mar, pois o agente do processo da erosão foi a água do mar, né? E o de Vila Velha, ocorreu uma erosão, quer dizer, uma destruição eólica. Eu preciso que vocês grifem isso aí também, tá? Por quê? A transformação feita, né, pelo vento chama-se erosão eólica. E pelo mar, pela água, tipo lá a da Pedra Furada, vamos falar? Erosão marinha. Então você, por favor, marque, grife, né, tudo isso aí, tá bem? A erosão é o quê? É o desgaste da rocha, ok?
Depois você estuda mais um pouquinho essa página aí, tá? Você lê mais um pouco para você guardar na sua memória. Agora, vamos ver na página 168, praticando geografia. Gente, você e seus colegas, com a ajuda da professora, vai realizar uma experiência para analisar a ação da água sobre a superfície da terra. Materiais necessários: regador, 3 recipientes retangulares, podem ser de vidro, como aquário ou plástico, como pote de sorvete, brita ou pedra variada, areia e terra. Olha só, procedimento. Em cada recipiente será colocado material diferente, organizado como se fosse uma encosta de morro ou colina. Com um regador, jogue pouca água na parte superior do modelo, dê encosta e observe o que acontece. E essa atividade, né, talvez fique difícil de você fazer na sua casa, né? Se a gente estivesse lá na escola, a gente ia lá na Casa Amarela para a gente fazer. Bem, aumente a quantidade de água e observe o resultado. Repita os mesmos procedimentos nos outros 2 recipientes. Converse com seus colegas e o que observaram sobre as ideias que retiraram da experiência. Gente, o que vai acontecer se a gente jogar bastante água aí? Vai haver um deslizamento, tá? Vai haver um deslizamento. E isso também é uma situação que acontece na natureza, sabe? Às vezes tem um deslizamento de terra, né, de encosta. Por quê? Por causa da grande quantidade de chuva que encharca o solo e aí o solo se desprende, né? E acaba tendo deslizamento de terra porque não tem vegetação em volta dessa terra para poder firmar a terra, tá? Agora, aí depois tem um outro tipo, né, de acontecimentos da natureza. Você aprendeu que uma paisagem pode ser transformada por elementos naturais e por elementos culturais. E também as paisagens estão em constante transformação, tanto por ações da sociedade como por ações da natureza. O sol, a chuva, os ventos, terremotos, vulcões, as mudanças de temperatura, os animais, por exemplo, estão sempre atuando e transformando as paisagens. Olha essa imagem que nós estamos vendo aí. As lavas de um vulcão que entrou em erupção e foi derretendo e chegou até o solo. Olha só, a alta temperatura o que fez, não é? Então vamos ver. As lavas desse vulcão queimaram a vegetação e cobriram o solo. Vulcões ativos podem entrar em erupção e provocar bruscas e permanentes alterações na paisagem. E no Brasil, graças a Deus, não há vulcões, né? Porque assim, é assustador quando a gente vê a imagem de um vulcão em erupção, né? A gente vê às vezes imagens de reportagem de países que tem vulcão e é uma coisa muito triste, né? Depois que ele acalma, né, que para de explodir, a imagem é até bonita, mas a destruição que ele causa é uma destruição muito grande. Bem, na página 170 fala sobre terremotos. Então, gente, nós estamos estudando ações da natureza, tá? Então, nós vimos agora, né, o vulcão em erupção, nós vimos deslizamento de terra, nós vimos a erosão marinha, né, a erosão eólica, que é do vento. Bem, agora vamos falar de terremoto. Olha isso aí, olha essa estrada, né? Estrada destruída por terremoto.
lá na Nova Zelândia, foi no ano de 2013. O terremoto é um fenômeno natural cuja intensidade pode provocar devastadoras mudanças na paisagem. Ele sai destruindo tudo. Olha que rachadura enorme que tem nessa estrada, não é? Muito bem. Imagina umas casas nesses lugares, não ia sobrar nada, né? Agora vamos ver um elefante se alimentando de vegetação próxima ao rio, né? Província lá na África do Sul. Bem, uma população muito grande de elefantes, quando se alimenta intensamente de um tipo de vegetação, pode devastá-la, pode destruí-la. Além disso, o impacto de seus passos sobre o solo pode impedir que novas plantas brotem. Se ele pisa com tanta força que afunda o solo e às vezes ali não nasce mais nada no lugar onde ele pisa, ele destrói com a pisada dele. Você já deve ter visto processo semelhante de compactação do solo em trilhas por onde passam muitas pessoas, como atalhos em gramados, por exemplo. Quando a gente anda muito, faz aquele caminhozinho, né, no meio do mato, ali por muito tempo não nasce mato. Quando a gente vai para a praia, por exemplo, tem mato às vezes, né, na areia de um lado e de outro da onde a gente está passando, mas ali naquela trilha que a gente passa, de tanto passar gente, né, dias após dias, o que acontece? As plantas não nascem mais naquele lugar, só poderão nascer depois de muito tempo, depois de muita chuva, voltar a nascer. E agora uma muito triste que a gente tem visto no nosso país, né, gente, nas reportagens, que é a queimada da vegetação. Essa daqui é no Cerrado, no Parque Estadual da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso de Goiás, em 2016. Então é muito triste a queimada. A queimada, além de destruir a vegetação, mata os animais também, né? Quantos animais ali não conseguem escapar e morrem queimados? Que tristeza, né? Quando a gente vê nas reportagens, é muito triste. Então, durante as tempestades, podem ocorrer relâmpagos, popularmente conhecidos como raios. O relâmpago é uma força elétrica é a força elétrica mais poderosa da Terra. O relâmpago que atinge uma árvore pode iniciar um incêndio natural na mata. Mas o que nós temos visto na televisão não são incêndios naturais, são pessoas que estão provocando queimada, estão destruindo a natureza, né? Flora e fauna, né, gente? Aí na página 171 fala sobre atitudes que a gente precisa prestar muita atenção. Como se proteger dos relâmpagos? Se você estiver em um lugar, começar a relampejar, né, que vai chover, então a gente precisa se proteger, mas saber como vai se proteger para não correr risco de vida, né? Então vamos ver. Leitura com a tia. Vamos ler? Então vamos. Como se proteger dos relâmpagos? Raios podem ser muito perigosos e é preciso saber como se proteger deles. Em dias de chuva e relâmpagos, o mais seguro é abrigar-se dentro de uma construção ou de um veículo. Evite locais abertos. Se estiver em local sem acesso e abrigos fechados, procure os locais mais baixos do terreno e afaste-se de árvores isoladas e postes. Porque sabe o que, gente? Eles atraem os raios e o raio pode cair ali e te queimar, né? E até matar uma pessoa. Caso não tenha onde se abrigar, mantenha seus pés unidos, sente-se e curve-se para a frente, tá? Tem um garotinho lá que tá fazendo isso lá na última imagem, olha lá. Abraçando os seus joelhos com a cabeça entre eles até pararem os relâmpagos. Não fique no mar ou em piscina lá, proibido, olha o X.
Não fale ao telefone nem utilize aparelhos elétricos, pois a descarga dos relâmpagos pode atingir a rede elétrica ou telefônica e chegar até as pessoas que estiverem segurando aparelhos desse tipo. Então, tá vendo como é perigoso? Eles atraem, né, os raios que vêm junto com a tempestade. Continuando a nossa leitura na página 172. Agentes externos naturais de alteração da paisagem. Leia com a tia. Nas imagens das paisagens anteriores, vimos diversos fatores naturais que podem modelar paisagens. Eles são conhecidos como o quê? Agentes externos. Vamos grifar essas duas palavrinhas? Eles são agentes externos naturais da alteração das paisagens e podem ser as águas de mares, de rios, períodos de seca, vento, rio, frio, calor e outros, que são os agentes da natureza. Vocês podem grifar tudo isso, tá? Até chegar outros. E depois vocês leiam mais uma vez. Cada um deles age de forma específica na paisagem, tá? Então, cada um faz de uma certa forma. O vento faz de um jeito, o calor é outro, o frio é outro, né? Então, aí, essa paisagem que a gente está vendo é do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, tá? E no ano de 2015. Essa paisagem retrata um trecho dos Lençóis Maranhenses no litoral do estado do Maranhão, região de grande interesse turístico. Esses grandes montes de areia são chamados de quê? Dunas. Então, se alguém perguntar a vocês, o que são dunas? São grandes montes de areia. Grifa aí no seu livro. Grandes montes de areia são chamados de dunas. Grifa tudo isso. E elas são formadas por grãos de areia trazidas pelo vento. Você sabia que as dunas se modificam todos os dias? Sabia, gente? O vento vai soprando e vai mudando as dunas de lugar, tá? Então a areia está sempre em movimento, sempre em movimento. Então essas dunas não ficam em um só lugar. Ok? Aí tem o bate-papo. Você já caminhou descalço em dunas ou em areia de praia sob o sol? O que acontece, gente? Qual é a sensação? É quente ou fria? Quente, né? Se o sol estiver muito quente, a areia, gente, gruda na gente e pode provocar até grandes queimaduras. Bem, na página 173, vamos lá. Leitura com a tia. A ação das águas. O que pode acontecer com a ação das águas? Vamos ler? Leia junto. Dentre os fatores naturais externos que transformam a paisagem, a água é o agente mais frequente no território brasileiro. Observe essas imagens de um local do Pantanal brasileiro em diferentes períodos do ano. Olha lá, gente. A mesma paisagem no período de seca, olha só como ela está, né? Pouquinha água, pouca vegetação, e no período de cheia, né? Aí é mais água, mais vegetação, mais peixe, né? Ok, aí vem a primeira pergunta, observando essas duas paisagens. O que diferencia uma paisagem da outra? E agora a gente acabou de falar. O que diferencia? O que é diferente? A quantidade de água. Então vamos escrever? Pause o vídeo para você escrever e depois você confere. Vê se a sua resposta ficou parecida com a sugestão da tia. A quantidade de água, A ponto, né? Esse A aqui é maiúsculo, vamos arrumar. Porque depois de ponto, letra maiúscula, né, gente? Então, vamos lá. A quantidade de água. A primeira, né, a primeira imagem, na época da seca. E a segunda imagem, na época de chuva, certo?
Número 2. Essas fotografias retratam o mesmo local, né, que a gente falou e agora a atividade também está confirmando. Você diria que elas representam a mesma paisagem, sim ou não? Sim, né? O local é o mesmo, mas o que diferencia? Você pensou? Então vamos tentar responder e conferir com a tia? Então pausa seu vídeo para você responder. Vamos ver se a sua resposta ficou parecida com a da tia. Então, o local é o mesmo. E por que tá assim? Só que em épocas diferentes, como a gente falou agora há pouco. Um é na época de seca e outro é na época de chuva, de cheias, né? Agora vamos já na página 174, que nós temos aí o desenho do mapa, né, do Brasil, e nós temos também um desenho do planeta Terra, certo? Então vamos ler o que está escrito na parte de cima dessa foto. Leitura com a tia, vamos. O Pantanal é localizado no centro-oeste do país. Você pode grifar esse pedacinho de frase, que se a gente perguntar onde está localizado o Pantanal, você vai dizer o quê? Muito bem, no centro-oeste do país. Qual país? Brasil, né? Bem, continuando a leitura, é um exemplo de paisagem que sofre fortes influência da ação da água, tá, gente? Ele precisa das cheias e ele sofre uma transformação com a seca. Continuando. Em determinadas épocas do ano, sobretudo nos meses de verão, há muita chuva na região que aumenta o nível da água dos rios. Então, quando é que tem um aumento da água dos rios? No verão, né? Inundando, enchendo, né? Inundando campos, matas e propriedades. Então, fica tudo alagado. No período da seca, que ocorre o inverno, chove muito pouco na região. As águas dos rios baixam bastante e algumas lagoas secam. Esse fenômeno cria paisagens exóticas com muitos animais e atrai muitos turistas do mundo inteiro, porque lá é o berço, né, dos animais. É uma coisa muito linda quando a gente vê reportagens lá do Pantanal, muito bacana. Vamos ver agora na página 175, tem um texto que a gente vai ler e depois vocês vão responder consultando o texto. Vamos lá? Leiam com a tia. Ciclo das águas garante riquezas ambiental. Tá lendo junto? Então vamos continuar. Todo ano repete-se o ciclo das inundações no Pantanal, proporcionando a renovação da fauna e da flora. Fauna, gente, grifa isso aí, fauna e flora. O que é a fauna? A fauna é referente aos animais e flora é referente a plantas lá do Pantanal, tá? É de qualquer lugar, mas aqui a gente está falando do Pantanal. O equilíbrio ecológico do bioma depende do desenvolvimento constante de subir e baixar as águas. A partir de novembro, com o início do trimestre chuvoso nas regiões altas da bacia hidrográfica, sobe o nível dos rios, provocando enchentes na planície. Em maio, as chuvas param e as águas começam a baixar lentamente. Nos terrenos alagados, formam-se inúmeros corichos evazantes. O que são corichos? São canais de água, sabe? Que ligam, né? Um lago a outro, um rio ao lago, sabe? Então são tipo uns córregos, né? Uns filetes de água, né? Que mais?
Corichos, da vazante, grande quantidade de peixes fica retida em lagoas e baías. A abundância atrai muitas aves em busca de alimento, formando um belo espetáculo. É esse movimento que garante a manutenção das espécies e torna o Pantanal um lugar especial, único, mas também frágil. Qualquer alteração nesse ciclo hidrológico pode comprometer toda a rica biodiversidade. O que quer dizer biodiversidade? Grifa biodiversidade. Quer dizer a grande quantidade de vida que tem lá no Pantanal, tanto das plantas quanto dos animais, né? Da fauna e da flora. Agora você vai pausar o vídeo e vai responder as questões e nós vamos conferir consultando o texto, tá? Então vai lá, consulta e responde para a gente conferir. Vamos ver se a sua resposta ficou parecida com a da tia? Então vamos lá. Número 2, né? Porque a número 1 é pra gente bater papo e na hora da nossa live a gente bate esse papo aí, tá bem? Número 2, em que época do ano ocorrem cheias e secas no Pantanal? Quem vai dar essa resposta pra gente? É o texto, consultando o texto. Então, quando é? As cheias em novembro e a seca em maio, ponto final. Número 3, vamos ver se você achou. Explique com suas próprias palavras por que a alternância entre períodos de chuva e de seca é importante para a região do Pantanal. Quer dizer, por que hora é bom a chuva e por que hora é bom a seca? Vamos ver? Para que tenha vida nessa região, tanto da fauna, que está relacionada aos animais, né? Como da flora, que está relacionada às plantas, certo? Ok, virem a página, vamos ler a página 176? Vamos ler? Então vamos lá. Chuvas, abundância ou escassez? Paisagens naturais, olha lá. Tanto o período de seca como o período de chuva modificam as paisagens. A abundância de chuva, quer dizer, muita chuva, ou sua escassez, provoca a formação de distintas paisagens naturais. Olha isso. Uma região úmida há geralmente mais cobertura vegetal, mais mata verde, mais rios volumosos. E em regiões de pouca umidade, a vegetação é mais seca, que é a segunda imagem, viu? Viram a primeira? Agora a segunda imagem, né? A vegetação é mais escassa, menos verde, os rios são poucos e às vezes completamente ausentes, quer dizer, não tem. Como acontece nos desertos arenosos. Olha isso aí, tá vendo? Lá na Bahia, no Nordeste, que é uma região muito seca, muito seca. E da Mata Atlântica já não, já é úmida, né? Então tem uma vegetação verdinha, tem bastante água. Vamos virar na página 177 e vamos observar também essas leituras e as imagens, tá? Leitura e imagem, vamos trabalhar juntos, tá? Vamos lá, saiba mais. Oásis. Tia, o que é oásis? Vamos ver? Leitura. Se você gosta de histórias árabes, já deve ter se deparado com enredos em que, por parte da ação, ocorre em algum oásis, tá? Que a pessoa acha no meio do nada, das areias do deserto, né? Uma região que tenha vida, que tenha água, plantas, bichos, gente morando, né? Então se chama de oásis, né? E isso existe mesmo ou é só nos filmes? Não, existe mesmo, né? Depois você lê com calma essa parte aí do oásis. E tem também as paisagens culturais, que são o que, gente? Vamos ver? As cheias costumam provocar transtornos e muitos prejuízos em paisagens culturais, em paisagens que o homem vai lá e faz o que, gente? E transforma.
E às vezes ele causa problemas com as transformações que ele, né, que a pessoa faz naquele ambiente. Vamos virar? Ok, na página 178 diz assim: praticando geografia. Leia com a tia. Pesquise imagens de paisagens alteradas, aliás, por fatores naturais como vento, calor, frio, água, gelo, etc. Escolha uma e colhe no espaço a seguir. Então, se você não tiver essa figura em casa, vale desenhar. Você vai lá no Google, tá? Pede ajuda ao adulto, vai no Google e pesquisa assim, paisagens alteradas por fatores naturais. Aí depois você clica em imagem, você vai ver várias. Você escolhe uma e desenha aqui, tá? Colorindo, tudo direitinho, tá? Porque depois a tia vai dar o visto no livro e botar uma boca bem feliz para você. Bem, aí depois que você desenhar, colorir, né? Aí o número 2 diz assim: identifique o local da paisagem escolhida. Aí você vai dizer da onde foi essa paisagem, tá? A data que foi feita e crie uma legenda como o das imagens da página anterior, explicando como a alteração aconteceu. Normalmente, as imagens lá no Google vêm explicando, né, o que é aquele lugar, o que aconteceu naquele lugar. Então, você vai fazer igual na página anterior, né, que tem a paisagem, tem dizendo o que aconteceu, certo? Então, vale desenhar sim. E depois, no número 2, você explica o que você desenhou. Tá bem? Quero ver quem fez o desenho, quem vai fazer um desenho bem lindo, tá? Agora vamos na página 179. Toda vez que você precisar responder, pausa, faz o desenho, depois você continua com a tia. Combinado assim? Então tá. Agora a hora de organizar. É tudo que a gente estudou, a gente vai falar aqui agora. Um resumo, né? Escreva estas palavras nos espaços corretos do organograma. Alteração, sol, chuva, vento, vulcões e terremotos. Vamos ver? Fatores naturais. Quais são os fatores naturais que nós estudamos? Pause o vídeo e responda para nós conferirmos. Vamos ver? Então, quais são os fatores naturais? Vamos ler então. Se você colocou nessa ordem, se você não colocou, não tem problema, tá? Mas o tamanho do retângulo está mais ou menos de acordo com o tamanho da palavra. Então, vamos ver. Quais são os fatores naturais? Sol, chuva, vento, vulcões e terremotos, que ficaram no mesmo retângulo. E eles formam o que, gente? Na paisagem natural? A alteração. Ele modifica, e todos esses fatores naturais modificam a natureza, tá? Número 2. A ação das águas pode modificar bastante as paisagens. A água do mar pode provocar erosão marinha. Chuvas intensas provocar enchentes, né? Quando vi aqui na nossa cidade, quando chove muito, tem enchente, né? Tem enchente, as ruas ficam cheias d'água e é um horror, é um transtorno. Bem, explique com suas próprias palavras como acontecem esses dois fenômenos. Aí, pessoal, o que a tia vai pedir? Que você pause o seu vídeo agora e responda a letra A e a letra B para a gente conferir. A gente já falou sobre isso no início da aula, tá? Qualquer coisa, volta aí à página do livro, pausa o seu vídeo e recorra lá e responda para a gente conferir. Eu também vou pausar porque eu vou arrumar o quadro. Enquanto isso, você faz a resposta para a gente conferir, tá bem? Confiram se a resposta ficou parecida com a da tia. Então, vamos lá, letra A. O que é erosão marinha?
que ela faz? Ela é causada pela água do mar, né? Ela bate nas rochas, abre buraco, ela às vezes também abre buraco quando a onda vem muito forte, cava buracos na areia, né? Letra B, e enchente é causada como? Por muita chuva, né? Aí é muito perigosa mesmo a enchente, meu Deus. Tem tanta gente que fica desabrigada na enchente, né? Muito triste. Ok. Agora, pessoal, um passo a mais. Nós falamos sobre várias coisas que nós estudamos, certo? Então, agora vamos ver se você consegue responder as questões agora da página 180, tá? Tenta responder e depois a gente conversa. Pausa o vídeo, de acordo com tudo que nós já estudamos, tenta resolver. E já já a gente vai conferir as respostas. Vamos conferir. Descubra a palavra que representa cada frase. Depois encontre-as no caça-palavras. Aí você vai colorir, tá? A palavrinha lá no caça-palavras. Pode usar cores diferentes, tá? Cada resposta uma cor diferente, combinado? Vai ficar linda, 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 linda essa atividade. Então vamos lá. A. Processo de desgaste de rochas e solos. Como é que chama? Erosão. Olha como que escreve, tá? O tio só no A. Pequenas partículas de rocha ou de solo, pedacinhos de rocha ou de solo. Sedimentos. Olha o pontinho no final, tá? Letra maiúscula no início da resposta. Letra C. Fator natural responsável pela erosão eólica. Quem é que faz a erosão eólica? Vento. Então você vai fazer, olha o V maiúsculo, hein, gente? O E sai da perninha, V? Não, né? Da perninha é só o minúsculo, o maiúsculo sai da barriguinha. Presta atenção na escrita. Letra D. Luminosidades repentinas e intensas causadas por raios. Como que são chamados? Que tá lá na hora da tempestade, bem lá em cima no céu. Relâmpagos. Presta atenção que algumas palavras estão no plural e outras no singular, tá? Letra E. Pode provocar alterações bruscas e permanentes na paisagem. Quem é que faz isso, gente? Que dá um susto em todo mundo. É o vulcão, né? E sai queimando tudo, destruindo tudo quando entra em erupção. Olha o V maiúsculo, o U sai da barriguinha do V. Olha o tio, só na primeira vogal, só no A, pontinho final. Letra F, grandes montes de areia formados pela ação do vento, que muda, né, de um lado para o outro. Dunas, né? Você acertou? Que bom! Agora vai lá no quadro, acha as palavrinhas, colore uma de cada cor, tá bem? Então tá bem. Número 2. Paisagens são muitas vezes alteradas pela abundância ou escassez de chuvas. Explique em seu caderno o que acontece com o Pantanal ao longo do ano e a importância da água na constituição de sua paisagem. Aí você vai fazer o seguinte, agora a gente não está usando caderno, está usando só livro. Aí você vai colocar assim, em cima do número 2, hashtag com a tia, tá? Com a tia. Quando a gente estiver usando o caderno, aí a tia passa essa atividade para você fazer, tá bem? Ok, agora fechando nossa aula de geografia de hoje, nós vamos no Para Ir Além. Leia esse texto sobre alagamentos e enxurradas e depois faça o que se pede. Eu agora vou pedir a vocês para vocês lerem. Pause o vídeo, faça sua leitura e depois confira as respostas com a tia. Combinado? Agora é sua vez de ler.
Pausa o vídeo, igual a tia vai fazer, e depois a gente continua. Vamos conferir nossas respostas? Então vamos lá. Você leu o texto? Viu que importante? Então vamos lá. O texto vai nos dar algumas respostas, certo? A. Quais são as áreas mais sujeitas a alagamentos e enxurradas? O que o texto disse? Áreas mais baixas do terreno, em cursos de águas e avenidas com córregos canalizados. Tipo aqui em Campos tem onde? Ali na rodoviária, não é? Naquela avenida ali da rodoviária, que tem aquele canal ali, né? Que às vezes, né, causa problema, né? E também, né, em alguns lugares baixos da nossa cidade, né? Onde ocorre algumas retenções de água de chuva, né? Letra B. Quais são as áreas com maior risco de alagamento ou enxurrada no seu bairro ou município, na nossa cidade, né? Então, a tia botou duas sugestões aqui, se vocês quiserem colocar outras que vocês observaram, vocês também podem colocar. Então, uma delas, Avenida 15 de Novembro, né, que é no centro da nossa cidade, e também a Avenida Alberto Torres, e a tia colocou e outras. Então, você pode acrescentar também algumas que vocês conhecem, certo? Agora, pause o vídeo, responda a letra C para a gente conferir. Vamos conferir? Então, vamos lá. O que o poder público e os cidadãos, principalmente os urbanos, quer dizer, das cidades, devem fazer para evitar a ocorrência de alagamentos e enxurradas? Veja se a sua resposta foi parecida com a da tia. Se foi, está correto, tá bem? Então vamos lá. O poder público pode realizar obras, né, para melhorar essa situação, né? E também fazer campanhas informativas, né? Para quem? Para as pessoas, para reduzir o lixo nas ruas, né? Nos bairros e etc. Porque muitas vezes, quando chove, né? O que acontece? Os bueiros ficam cheios de lixo e acabam fazendo o quê? Gerando, né, alagamento naquele local, por causa de lixo nas ruas, né, que as pessoas às vezes jogam, ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado, né? Essa aula é muito importante, traz muitas informações pra gente e são coisas que vocês vão crescendo e vocês vão vendo que precisam ser mudadas, não é? Na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa casa, tá bem? Beijo no coração e até a próxima aula de geografia. Tchau, tchau!